Opa, tudo certo? Então hoje a gente continua com a revisão para o nosso curso de Projeto Orientado a Objetos. A gente está utilizando a linguagem de programação Java para isso. Hoje a gente vai falar de tipos de dados e operadores. Então é isso daí, segue o baile. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de falar aí no comentário, para que a gente possa interagir e tirar qualquer dúvida que apareça no meio do caminho. Na aula passada a gente falou sobre o ambiente de desenvolvimento. A gente começou a codificar e entender a estrutura de uma aplicação Java. Hoje vamos ver os conceitos de tipos de dados e aí isso vai levar a gente naturalmente para ver a utilização de variáveis. Depois a gente vai ver sobre operadores em Java e vamos falar sobre operadores aritméticos, operadores relacionais, tá? Vamos falar de casting também ao longo dessa aula de hoje. Eu quero começar a falar pelo conceito de variável. Todos entendem o que é variável em uma linguagem de programação? Imagino que sim. Mas vamos ao pé da letra para a gente poder exercitar ainda mais esse conceito que nos parece tão óbvio, mas vamos lá, vamos exercitar. Se a gente pegar a definição de variável enquanto substantivo que a gente lembra lá da matemática, vamos pegar do dicionário Aurélio, ele vai trazer o seguinte significado. Elemento básico ao qual podem ser atribuídos distintos valores e que faz parte de um conjunto. E é assim mesmo que entendemos, né? Um elemento que pode assumir distintos valores. Esse elemento sempre tem um identificador, que é aquilo que também chamamos de nome. Quando eu estabeleço esse elemento em um programa de computadores, eu também estou estabelecendo ali um endereço de memória para aquele elemento, né? Que eu também já denominei com um identificador. Tá? Então esse meu elemento já tem aí um endereço e já tem um nome. O que vai variar é o próximo elemento, que são os valores, não é isso mesmo? O valor é o que eu vou armazenar naquele endereço de memória e referenciar ele através do identificador que eu especifiquei. Daí eu penso em um valor armazenado em um computador. Vocês se lembram do sistema binário no qual é baseado o computador? Tudo que o computador armazena e processa é baseado na combinação 0 e 1, não é isso? Então imagina, se eu quero armazenar uma variável com a letra W, que é a inicial do meu nome, no endereço de memória que vai ser reservado lá para a minha variável, a gente vai armazenar algo do tipo 010101111. Acontece que se eu quero armazenar também o número 87, o código binário que vai ser armazenado para ele é o mesmo, 010101111. Lembra que lá na definição da matemática, que a gente pegou emprestado para entender, diz que a variável é um elemento básico ao qual podem ser atribuídos distintos valores e que faz parte de um conjunto? Então, eu sei que a letra do alfabeto W e o número decimal 87 fazem parte de conjuntos diferentes. Mas como eu faço para que ao processar um programa de computador ele entenda de que conjunto eu estou falando, né? Para que ele faça uma conversão e me apresente da maneira que eu preciso ler. Daí entra o tipo de dado que eu vou guardar, que é o tipo de variável. Tá? Percebe que aqui o tipo representa o conjunto? Daí eu tenho uma série de conjuntos, ou seja, uma série de tipos. Tá? Eu tenho os tipos numéricos e nessa categoria de numéricos eu tenho os inteiros, eu tenho os reais, que também são conhecidos como números de ponto flutuante. É o modo com que o computador representa esses números reais, só que eles têm casas decimais, tá? Os números relevantes após a vírgula. Tem também os tipos lógicos, tem também os tipos literais. Vamos ver nessa tabela aí quais são os tipos e as abrangências desses números. Essa tabela nos apresenta o que a gente chama de tipos primitivos da linguagem Java. Esses tipos são aqueles que representam valores básicos para qualquer linguagem, tipos mais simples de dados. E eles podem ser numéricos, podem ser booleanos, podem ser do tipo caractere. Uma outra característica do tipo primitivo de dado é o local da memória em que esse tipo é guardado. Tá? As variáveis primitivas ficam em um local da memória que é chamado de stack. É uma espécie de pilha e serve para armazenar dados simples e os acessos dessas variáveis nesse espaço de memória eles acabam sendo mais rápidos, embora seja um espaço limitado. Observem que os tipos têm uma abrangência de valores ali que podem ser assumidos dentro de cada categoria. Essa abrangência está diretamente ligada à quantidade de bits que é reservadas para armazenar cada um desses tipos. Vejam que os tipos primitivos são byte, short, int, long, float, double, char ou boolean. Muito bem.
Pegando de exemplo, vamos lá, vamos pegar dois tipos inteiros aqui. Eu tenho o int e tenho o long. Observe a maior abrangência do long do que do int. O int armazena um número inteiro de 32 bits, enquanto o long armazena um número inteiro de 64 bits. Quando a gente vai usar esse tipo em algum programa, é preciso avaliar o que eu quero guardar. Tá? Nós vimos que o espaço de memória stack é um espaço que tem possibilidade de acesso mais veloz, porém ele é limitado. Quando eu vou usar determinado tipo, ele vai lá na memória e reserva um espaço para que eu armazene aquele tipo que eu estou declarando. Digamos que eu queira guardar uma variável que represente o ano de nascimento de uma pessoa. A gente sabe que o ano no nosso sistema de contagem de tempo é um número ali na casa dos milhares, né? Então eu tenho 4 dígitos aí para representar. Esse ano, por exemplo, é o ano de 2020. Não há necessidade aqui de usar um tipo maior do que short, ok? Não há necessidade de eu usar um int, por exemplo. Os 16 bytes aí já dá para me representar um número de 4 dígitos, porque ele vai até 32.767, positivo ou negativo. Se eu chegar no int, ele pode guardar para mim um número aí na casa dos milhões, e para representar um ano isso não é necessário. Veja que para os números reais ou de ponto flutuante é o mesmo raciocínio. Para esses casos eu tenho float e tenho double. Observe que eu ainda tenho a possibilidade de representar um caractere, como char, por exemplo. Tá? Também o tipo booleano, que é verdadeiro ou falso, que é true ou false. Né? Nesse caso aí, o 0 também pode representar o falso e o número 1 pode representar o verdadeiro. Além das variáveis primitivas, o Java apresenta a possibilidade de utilização de variáveis de referência. Um exemplo delas é a string. Mas o que é uma string? Lembra? Para simplificar, é um tipo que representa valores literais, textos, uma cadeia de caracteres. A gente pode entender como uma associação de caracteres do tipo char. Por exemplo, Washington Duarte, Rio de Janeiro, 8h35, nasceu em 2011. Essa associação de caracteres é uma classe. E eu posso referenciar essa classe e utilizá-la como um objeto. Tá? Uma diferença básica desse tipo de dado para o tipo primitivo é que ele é armazenado em um local que se chama heap. O heap é um local de memória que armazena todos os objetos que serão utilizados no seu programa. Tá? Por isso ele é conhecido também como um pool de memória. As variáveis de referência na prática representam um conjunto de classes que já vêm agregadas na biblioteca do Java. Ou elas podem ser criadas pelo desenvolvedor também. Tá? Essas classes possuem características, que a gente chama de atributos, e possuem comportamentos, que a gente chama de métodos. Tá? A string é um caso desse. Ao longo do curso a gente vai ver mais sobre isso. Vamos adiante então. A gente sabe que as variáveis podem ser primitivas ou podem ser de referência. A gente já conhece os tipos, mas a gente precisa de um identificador para essas variáveis. Esse identificador é um nome, tá? E esse nome tem que seguir algumas regras características. Primeiro, por letra, underline, sinal de cifrão ou números de 0 a 9. Ela deve obrigatoriamente começar por uma letra, por um underline ou por um sinal de cifrão. E aí, nesse caso, preferencialmente por uma letra. Tá? Não pode conter espaço, a gente não pode usar a palavra-chave da linguagem. E além disso, o Java é case sensitive. O nome das variáveis faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Como uma boa prática, sempre utilize a notação camel case, tá? Mas agora com uma diferença daquele camel case que a gente usou lá na classe. As variáveis a gente vai identificar com uma característica de lower camel case. O que quer dizer isso? Quer dizer que a primeira palavra inicia também com letra minúscula e a partir da segunda palavra, quando é um nome composto, você começa a inicial dessa palavra com letra maiúscula. A diferença entre a classe é que lá na classe a gente começava desde a primeira palavra com letra maiúscula. Aqui, primeira palavra, letra minúscula. Então, se a gente seguir esse passo, a declaração fica desse tipo que vocês veem na tela agora. Primeiro eu coloco o tipo do dado, depois o nome da variável e encerro com um ponto e vírgula. Por exemplo, estou declarando aí uma variável chamada idade e é uma variável do tipo inteira, ok? E na linha de baixo eu estou atribuindo um valor a essa variável idade, estou atribuindo o valor dela de 15, tá? Então o sinal de igual é um sinal que atribui valor àquela variável.
Além de atribuir, você pode utilizar esse valor aí, tá? O código que você vê agora, ele declara a variável, atribui o valor igual a 15 e imprime esse valor com a saída padrão, através da chamada do método da classe system, do system.out.println, tá? Então veja bem, declarei a idade, declarei a variável idade, eu disse que a idade recebe o valor de 15 e na linha de baixo eu imprimi a idade com o system.out.print, apenas passando como parâmetro para o system.out.print o identificador idade, a variável idade. A gente pode utilizar o valor da variável para outro propósito, como por exemplo atribuir esse valor a uma segunda variável. Tá? Veja o próximo exemplo aí. A gente declara uma variável chamada idade no ano que vem, do tipo inteira, e essa idade do ano que vem recebe a idade, a qual eu já tinha atribuído o valor de 15, mais 1. Tá? Então você pode usar para a composição de fórmulas aí, os identificadores das variáveis que você já declarou anteriormente. No momento que você declara a variável, também é possível iniciar essa variável já, tá? Como uma forma de praticidade aí. Por exemplo, eu estou declarando a variável idade do tipo inteiro e eu já coloco um sinal de igual a 15. Então aquilo que eu fiz em 2 linhas anteriormente, agora eu posso fazer em uma linha só, declarando e inicializando diretamente essa variável. Vamos falar agora de operadores aritméticos. Você pode utilizar como operadores os sinais de mais, o sinal de menos, a barra e o asterisco. Eles são responsáveis, respectivamente, pela adição, subtração, divisão e multiplicação. Tá? Além desses operadores aí que são clássicos e básicos, você também pode utilizar o operador percent. Ele é utilizado como se fosse um operador de divisão, só que como resultado ele retorna o resto dessa divisão. Tá? Veja alguns exemplos aí. Declaramos uma variável inteira, o identificador da variável é 4 e eu já estou atribuindo o valor dela de 2 mais 2. Declarei outra variável inteira, o identificador dessa variável é 3 e eu atribuí o valor dela 5 menos 2. E assim vai, vejam os outros exemplos aí e avaliem. Quando você está trabalhando com expressões que misturam mais de um operador, o Java aplica as regras de precedência. E essas regras são as mesmas que a gente utiliza na matemática desde que a gente aprende a trabalhar com expressões. Primeiro, as expressões que estão entre parênteses, depois as operações de multiplicação, divisão e módulo, e por fim as operações de adição e subtração. Em toda linguagem de programação, eventualmente você vai ter que controlar os fluxos, tá? Para isso você vai ter que relacionar grandezas e definir que caminho você vai tomar. Você vai usar os operadores que a gente chama de relacionais para isso. Por exemplo, para relacionar se x é igual a y. Nesse caso, você utiliza 2 sinais de igual em sequência. Porque você sabe, se você utilizar apenas um sinal de igual, o Java vai entender que você está atribuindo um valor. Tá? Para comparar se x é diferente de y, na matemática a gente utiliza o sinal de maior e menor em sequência. Né? No Java você vai utilizar o sinal de igual precedido de um ponto de exclamação. O ponto de exclamação tem função de negação aí na linguagem Java, ok? No resto segue o mesmo padrão que a matemática, para maior ou menor, para maior igual ou menor igual, mesmo padrão da matemática, você vai utilizar os mesmos símbolos da mesma forma. Vamos falar de operador aritmético de atribuição. Observe esse quadro. Constantemente na programação eu vou precisar de incrementar um valor da própria variável. Tá? O Java fornece uma opção para isso, para usar operadores de maneiras que eles abreviam a expressão de atribuição. Tá? A simplificação da sintaxe não é a única vantagem desses operadores, eles acabam aumentando a velocidade de acesso à variável durante a execução do programa. Veja no exemplo, eu tenho a variável A que vale 3, eu quero incrementar essa variável A em 8, então lá declarei a variável int A igual a 3 e A é igual a mais 8. Logo, esse A passaria a valer 11. Uma abreviação desse código seria A mais igual a 8. Tá? Eu chegaria no mesmo resultado. E isso é possível de ser feito com qualquer um dos operadores.
O Java possui operadores que acrescentam ou diminuem valores unitários aí nas variáveis do tipo inteiro, especialmente. O funcionamento é semelhante à aplicação do operador de atribuição com o valor 1, ou seja, se eu fizesse x mais igual a 1, faz a mesma coisa, mas permite que o programador determine o momento em que ele deseja incrementar ou decrementar a sua variável com relação ao uso da expressão que essa variável vai ser inserida. Veja o quadro aí como fica isso. Vamos falar de caching. Quando você vai fazer uma atribuição de valores a uma variável, ela deve ser de tipos compatíveis, né? O que eu quero dizer com isso é que ela deve caber dentro daquele conjunto de valores que o tipo representa. Por exemplo, vamos representar um conjunto de números inteiros. Um conjunto de números inteiros. 1, 2, menos 5, 3, 4, 0. Na matemática, nós representamos que o conjunto de números inteiros está contido dentro do conjunto de números reais. Lembram? Nos números reais eu posso ter 0,5, 1,25, 2 terços, menos 4,65, 3,14. Então a gente sabe que além desses números representados, os números reais contêm o 1, contêm o menos 15 ou qualquer outro do conjunto de números inteiros. Os números inteiros cabem dentro dos números reais. Mas se eu fizer o contrário, o 0,5, o menos 4,65, o menos 3,14, qualquer outro que esteja desse bloco aí de números reais com casas decimais não cabem no número inteiro. No caso da linguagem de programação, os inteiros são byte, short, int e long. Todos esses cabem dentro da representação de números reais, que são float e double. No entanto, nem o float nem o double cabe dentro de uma dessas representações. Tá? Dentro da própria categoria, eu vou ter meus conjuntos específicos aí. Por exemplo, observe o byte, o short, o int e o long. O byte vai de menos 128 a 127, porque ele é representado por apenas 8 bits. Lembram das aulas lá de arquitetura de computadores? O bit é a sigla para Binary Digit, que em português significa dígito binário, tá? É a menor unidade de informação no ambiente da computação, né? Como é binário, ele assume apenas dois valores, nesse caso ou é 0 ou é 1. O que implica dizer que um número de 8 bits é uma sequência de 8 unidades binárias com arranjo de 0 e 1. Se o short é uma sequência de 16 unidades binárias, pode haver números nessa cadeia aí que não cabem na de 8 bits. Portanto, ela não é suportada pelo byte. E assim seguimos. O short não suporta o int não suporta o long. Mas em todos esses casos, o inverso é válido. O long suporta o int e assim por diante. Então, se esses valores são incompatíveis, não dá para fazer uma atribuição direta. Por exemplo, eu declarei uma variável d do tipo double, atribuí o valor a essa variável de 3,1415. Na sequência, declarei uma variável do tipo int e atribuí o valor a essa variável int o valor de d, que era uma variável double. Não compila. Nesse caso, você vai tentar compilar ou executar, você vai perceber esse erro aí, erro de incompatibilidade de tipos. Ele está te dizendo que não é possível a conversão de double para int sem que haja perda. Tá? Observe que o NetBeans já te avisa que exige um erro. Onde você vê o sublinhado aí com a linha vermelha é porque tem um erro. Nesse caso, seu programa não vai compilar. Aparece também uma lâmpada amarela aí na linha onde o erro está indicado. A lâmpada amarela é só um alerta, mas essa aí vem associada com o sinal de exclamação que está em vermelho. Nesse caso, é erro mesmo e não vai compilar. Observe que na estrutura da janela de projeto, as pastas e o arquivo com código também estão com um alerta de erro com exclamação em vermelho. São todos sinais para indicar a você que tem um erro no seu código. Eles aparecem lá porque eu tentei compilar com erro. Você pode colocar o mouse sobre a lâmpada amarela na linha e receber através de um balão de diálogo qual é o tipo de erro que ocorre. Nesse caso, é o de incompatibilidade de tipo. É algo como dizer,
Amigão, você está tentando colocar o estado de Goiás dentro de Brasília. Tá entendido? Veja outro detalhe que o NetBeans está dizendo. Se você pressionar as teclas Alt e Enter, ele vai te dar dicas. Vamos fazer isso? É essa. O texto de incompatibilidade de tipos foi observado lá. Veja, você pode converter a variável D para int. Você pode converter a variável C para double. Você pode dividir a declaração, ok? Recursos do NetBeans, fiquem ligados nisso porque sempre haverá alguma dica que vai ser dada pela própria IDE. Mas tem casos que a gente vai precisar que um número quebrado seja arredondado mesmo e armazenado num número inteiro. Imagine que eu quero pegar só a parte inteira de determinado número. Para fazer isso sem que haja erro de compilação, é preciso ordenar que o número quebrado seja moldado como um número inteiro. Esse processo ele recebe o nome de casting. Veja como fazer isso. Eu declarei uma variável double, dei o nome a ela de D3 e atribuí o valor a essa variável de 3.14. Logo na linha abaixo, eu declarei uma variável do tipo inteira e atribuí a ela o valor de D3. Mas vejam que antes de atribuir o valor a ela de D3, eu coloquei entre parênteses a palavra reservada int. O cast foi feito para moldar a variável D3 como um int. O valor de i agora é 3. Então, fazer o casting foi colocar antes do valor atribuído o tipo para qual eu quero moldar entre parênteses. Veja aí a tabela de casting. Você deve fazer a leitura aí como uma matriz. Veja, observa o encontro de linhas e colunas. Veja no nosso exemplo. A gente tinha um double e queríamos passar para int. Utilizamos o int entre parênteses. A indicação OK quer dizer que aquele casting é implícito, é automático. Já está na implementação, ou seja, você não precisa indicar o casting explicitamente. Lembrando aí vocês que o tipo booleano não pode ser convertido para nenhum outro tipo. No Java, o valor decimal é considerado como padrão double. Então, quando você declara um float e tenta atribuir um valor a ele diretamente, vai dar erro. Ele vai achar que você quer colocar um double dentro de um float. Como já falamos, você não pode colocar um tipo maior dentro de um tipo menor sem que haja perda de precisão. Então o compilador já reclama e não faz. A solução é você utilizar um casting nesse caso. Outra solução é passar como valor, no caso de você fazer uma atribuição direta, um valor que considere como literal. Para fazer isso é só você acrescentar a letra F no final do valor. Assim o compilador sabe que você está querendo dizer que aquele número é um ponto flutuante, então ele não vai ser um double. Todo número do tipo ponto flutuante atribuído como um literal é considerado como um float, um número de 32 bits. Vamos ver um exemplo disso no modelo que a gente vai fazer agora. Veja o exemplo. O aluno tem suas notas do primeiro e segundo bimestre. Para chegar na média, o aluno precisa aplicar pesos em cada uma das notas e aplicar uma fórmula. A nota do primeiro bimestre, a nota 1, tem peso 2, e a nota do segundo bimestre, a nota 2, tem peso 3. Então ele deve multiplicar a nota 1 por 2 e a nota 2 por 3. Somar essas notas e essa soma dividir por 5, que é o resultado da soma do peso 2 com o peso 3. A nota 1 sabe-se que foi 8.2 e a nota 2 foi 5.3. Vamos fazer uma aplicação que calcule essa média aí. Antes de começar qualquer algoritmo, eu gosto de pensar na estratégia. Eu faço os passos ali, mesmo que mentalmente ou escrevendo num rascunho de papel, às vezes eu falo em voz alta. Tá? Isso tudo é técnica que dá para a gente ir testando e fixando as ideias. Tá? Aprender a fazer algoritmo é sempre um exercício, é igual fazer musculação. Então você vai fazendo musculação, vai ficando mais forte, os músculos vão ficando cada vez mais aparentes à medida que você tem periodicidade nos exercícios e intensifica na medida do tempo. Com o algoritmo é do mesmo jeito. E a minha estratégia para fazer é essa. Eu gosto de rascunhar, gosto de ir pensando, gosto de ir falando para entender onde eu quero chegar. Vamos lá então, vamos apresentar a minha técnica aí. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou criar uma classe chamada cálculo média. Vou fazer um projeto com esse mesmo nome no NetBeans. Segundo, dentro do método main,
que é o método principal, lá na classe cálculo médio, eu vou declarar as variáveis com os identificadores nota 1, nota 2. Elas vão ser do tipo float, né? As notas podem ter casas decimais, então elas vão ser do tipo float. Elas não serão grandes o suficiente para ser do tipo double, não. Eu vou iniciar essas notas, respectivamente, com 8.2 e 5.3. Depois eu vou criar uma variável chamada média e vou iniciar essas variáveis com a forma de cálculo que foi apresentada. Tá? Eu vou observar aí as precedências necessárias. Primeiro eu tenho que multiplicar a nota 1 por 2, depois eu vou somar com a multiplicação da nota 2 por 3, então cada termo dessa soma vai ficar entre parênteses. Depois eu tenho que dividir essa soma por 5, então eu tenho que colocar entre parênteses envolvendo todo o numerador para garantir que tudo seja calculado antes da divisão. Beleza, feito isso eu vou imprimir a variável média e pronto, acabou. Vamos ver como fica o nosso código. Aqui eu passo mais uma dica. Vamos aproveitar o recurso que o vídeo nos oferece. Se não entendeu o código, não entendeu a explicação, pressiona a tecla pause, retorna, volta na estratégia, tente acompanhar linha a linha o que está sendo descrito, beleza? Observe que na declaração da primeira nota eu já tenho problema de incompatibilidade. Isso acontece porque, como eu falei no padrão Java, o ponto flutuante é double. Então a gente tem que fazer um cache ou informar que queremos um ponto flutuante de 32 bits. Vamos fazer dos dois jeitos. Veja, para nota 1 e nota 2. Agora basta prosseguir. Observe na fórmula de cálculo da média todas as precedências dispostas. Primeiro vai calcular o que está entre parênteses, depois a multiplicação, depois a soma. Quando a gente executa, a gente tem a média aí de 6.46. Veja aí na janela de saída no console. No println do system, a gente pode deixar mais apresentável. Vamos concatenar uma informação literal com a variável que a gente quer imprimir. A informação literal vem sempre entre parênteses, tá? Então eu vou escrever uma mensagem. A média final é. Para concatenar ou juntar, eu utilizo o sinal de mais e coloco em seguida o segundo elemento, o termo que eu quero concatenar. Nesse caso, a variável média que eu quero imprimir. Pronto, vamos executar aí. Veja como fica mais apresentável. Eu posso inclusive melhorar a apresentação imprimindo as médias. Vamos inserir mais uma linha de println. Veja que eu concatenei mais de uma vez, porque colocamos 4 elementos. Outra coisa que apareceu foi o /n. Isso é o que chamamos de caractere de controle. Quando o compilador encontra um /n, ele sabe que deve quebrar a linha. Por isso a apresentação fica com esse resultado. Por hoje é isso. Estudamos os tipos de dados primitivos e de referência. Declaramos variáveis, atribuímos valores a elas, falamos de operadores aritméticos, falamos de operadores lógicos. A gente falou de caching, falou de representação de números como ponto flutuante de 32 bits. Utilizamos as precedências em operações matemáticas e até caracteres de controle para apresentação de resultado. Na próxima aula a gente vai falar de controle de fluxo. Até lá!